Hoje vamos estudar a atuação do Senhor Jesus em duas cidades estrangeiras próximas da região da Judéia. Vamos ver Jesus em Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram duas cidades fenícias, que estavam a aproximadamente 200 a 250 quilômetros de Jerusalém. Portanto, a distância não era grande, mas as características da cidade eram totalmente diferentes. Tiro e Sidom eram duas cidades portuárias, cidades que não tinham nada a ver com a religião judaica e que ficaram lá em Canaã. Mas por que ficaram em Canaã? Qual foi o objetivo de Deus ao permitir que ainda alguns povos, algumas cidades pagãs, ficassem no meio do povo de Deus, no meio da terra prometida? Vamos ver o texto de Juízes, capítulo 3 a 6. Lá nós vemos o seguinte: essas cidades, essas nações ficaram lá junto ao povo de Israel para provar o povo de Israel. Para provar sobre o quê? O Senhor Deus tinha dito que eles não deveriam se casar, dar-se em casamento com esses povos pagãos. E a presença desse povo ia lá mostrar se o povo de Israel, se o povo de Deus era fiel a esse mandamento, o mandamento de não se misturar. Mas ainda para ensinar os filhos de Israel sobre as guerras. Por que sobre as guerras? Porque as guerras haviam acontecido quando da ocupação da terra. E aqueles que haviam nascido depois dessa ocupação não tinham conhecimento dessa guerra, poderiam se esquecer das dificuldades e do objetivo de Deus ao colocar o povo de Israel nesta terra. Nesse sentido, conviviam com o povo de Israel os cananeus, os sidônios e os heveus. Esses povos que estamos tratando na lição dessa semana ocupavam a região do Líbano, que o Líbano ocupa hoje, ao norte de Israel. Vamos ver aqui o texto da nossa lição. Em Juízes 3, de 1 a 6, vemos que esses povos antigos foram usados por Deus para testar a fé dos israelitas. Infelizmente, o povo de Deus falhou também nesse teste, pelo menos nesse caso. Veja o texto de Juízes 3, 6. Tomaram as suas filhas para si por mulheres e deram a seus próprios filhos deles e rendiam culto a seus deuses. O que acontecia, irmãos, com essa mistura conjugal de raças? Eles passavam agora também a adorar os outros deuses, os deuses dos cônjuges. Assim, desde o início, esses povos foram uma pedra de tropeço para Israel. Bem, irmão, mas como era essa geopolítica espiritual naquela época? Como é que Israel se relacionava com esses povos? Qual era o relacionamento comercial? Qual era o relacionamento diplomático entre a nação de Israel e essas terras? Ora, em Reis 5, de 1 a 11, a gente vê o estreito relacionamento comercial entre Israel e os sidônios. Embora esses laços econômicos fossem mutuamente benéficos, os israelitas ainda eram negativamente influenciados pelo paganismo e idolatria de seus parceiros. Quando Salomão foi construir o templo, irmãos, ele falou com Irão, que era o rei de Tiro, que ele precisava da madeira do Líbano, cedros do Líbano, para aplicá-los na construção do templo. E ele foi prontamente atendido. Ele foi atendido por Irão, que mandou madeira para o templo, mandou o transporte também pelo mar e mandou a mão de obra necessária. Portanto, irmãos, havia um estreito relacionamento comercial. Mas veja, irmãos, falando de Salomão construiu o templo, Salomão era fiel a Deus, mas o que aconteceu? Vemos lá 1 Reis 11, dos versos 1 a 6. Salomão passou a ter muitas mulheres, apaixonou-se por muitas mulheres de muitas nações vizinhas, e dessa forma, esses casamentos o levaram à idolatria. 1 Reis 11, 1 a 6, revela a negativa influência que acabou se tornando. O rei Salomão casou-se com princesas de diversas nações que o desviaram. Veja 1 Reis 11, 5. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios.
O filho de Davi, Salomão, aquele que estava construindo e construiu o templo, ele, por conta dos seus casamentos, por conta das misturas com outros povos, acabou também adorando aos deuses estranhos. Qual o objetivo de Deus para pregar aos sidônios? Porque Deus queria pregar aos fenícios, levou Cristo pregar aos fenícios. No entanto, apesar do paganismo e da idolatria e sua influência negativa sobre a nação escolhida, Jesus levou seus discípulos àqueles lugares. Assim, ele os iniciou na missão urbana e intercultural, confrontando seu preconceito e padronizando para seus seguidores a missão a todas as culturas e nacionalidades. Olha, irmãos, qual era a missão que Jesus deu? Não tinha dado ainda neste momento, mas ide a todos os povos, pregai a todas as nações, tribos, línguas e povos. O Senhor estava agora ensinando para os discípulos como é que eles deviam se comportar com relação às nações estrangeiras. Como eles deviam pregar para as nações estrangeiras, para as cidades estrangeiras. Eles tinham obstáculos a vencer e o Senhor Jesus queria ensiná-los a como vencer esses obstáculos. Quais os obstáculos de hoje para as missões transnacionais urbanas, para pregar em grandes cidades? Primeiro, as questões ambientais e questões de saúde, custo de vida, racismo, intolerância, nacionalismo, restrições à liberdade religiosa, legislação impeditiva. Há muitos obstáculos, irmãos, para a pregação intercultural, transacional, urbana. Há muitos obstáculos para que seja pregado o evangelho nas cidades ao redor do mundo. Mas ainda assim, a missão tem que ser levada a efeito. A missão tem que ser cumprida. Jesus deu essa missão, Jesus mostrou como fazer isso, e, portanto, ela deve ser feita. E temos hoje missionários ao longo do mundo, ao redor do mundo, pregando o evangelho. E nós devemos orar por esses missionários. Orar por esses missionários, pelos missionários domésticos que estão aqui na nossa terra, no nosso bairro, no nosso país, e também pelos missionários transculturais, aqueles que saem do seu país para ir pregar o evangelho em outros países, cumprindo a missão de Deus, que é também a nossa missão.